Observe bem, antes de ler o texto aqui na Bíblia, né, aliás, eu vou ler o texto na Bíblia, depois eu vou falar Lembrando que tem esse texto aí de 1 de Pedro 1 de 3, Pedro e tem a de a Efésios Efésios. 4, 9, né? Se alguém Isso, puder... isso. Eu Ô, tenho aqui pastor. também um texto do Evangelho Apócrifo de Pedro, que também fala isso, né? Aprova isso. Há um questionamento sobre outros, que eu também vi outros textos, mas, que foi atribuído a Pedro, ao Evangelho de Pedro, mas outras pessoas dizem que não foi, né? Os pais da igreja lutaram muito quanto a isso, né? E foi dado a um historiador um outro texto que estava. Mas vamos lá. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 19, né? No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Aqui o texto fala espírito, não é? O texto da carta de Pedro a universal, né? Da carta universal de Pedro, fala espírito. No Evangelho, né? Que é o apócrifo de Pedro, não é, que não está no cânon, porque aqui a carta é o cânon do cânon, faz parte do cânon, né? Mas o apócrifo diz assim: ele, Jesus, foi pregar aos mortos para que aqueles que haviam sido abatidos pelo pecado pudessem ser resgatados, né? Evangelho de Pedro 3,19. E aí atribui esse aqui ao apócrifo, atribui o texto da carta ao apócrifo, né? E o apócrifo tirado, né? E eles dizem, não, isso aqui não está na carta de Pedro, isso aqui foi escrito por um historiador. Eu não lembro, fugiu da mente agora, não lembro se foi Eusébio, foi citado, né? Eusébio de Cesareia, eu não lembro. Mas foi um historiador, alguém escreveu, né? Isso aqui, dizendo que Jesus realmente foi pregar aos mortos, foi pregado aos mortos, né? Pregou aos mortos. A pregação aos espíritos em prisão no livro de 1 de Pedro, que faz parte do cano bíblico, né? Então está escrito aqui onde nós lemos. Agora, a carta de Paulo aos Efésios é que é interessante também, né? Porque a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, diz uma coisa interessante, que ele desceu às partes mais baixas da terra, né? E ele desceu às partes mais baixas da terra, né? Ele levou cativeiro e deu dois aos homens e tal. Mas ele foi lá para aí é que está a questão, para guerrear, lutar contra o inimigo e tomar a chave das mãos do cativeiro, né? Mas antes de tomar as mãos, será que ele salvou, que ele libertou aqueles que estavam cativos, né? Essa é uma questão que a gente vai... Porque tem realmente muita coisa a se falar a respeito disso aqui, né? Tem a questão de Jesus foi fazer justiça, né? Porque Noé pregou a justiça, não é chamado de pregoeiro da justiça. Os mortos são aqueles que realmente padeceram no dilúvio, não deram ouvidos a Noé, e Jesus foi lá. Então tem toda essa questão a ser debatida.